Olá, bem-vindos a mais um Plantão do Mundo na Zona. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa da Rússia, mas hoje eu tô aqui para falar sobre os recentes ataques que aconteceram ao Estado de Israel, vindas do Hamas. A manhã do sábado, do dia 7 de outubro, foi marcada por notícias vindas de Israel. Isso porque o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra contra o Hamas, que é considerado um grupo terrorista por parte dos israelenses. A declaração de guerra vinda do governo israelense aconteceu logo após o Hamas oferecer um conjunto de ataques ao Estado de Israel. Ataques com um tipo de sincronia e organização militar que a gente não via até então. O Hamas, que fica localizado na faixa de Gaza, já fazia alguns ataques de forma mais ou menos periódica ao Estado israelense, normalmente por meio de mísseis que eram lançados da faixa de Gaza em direção a algumas cidades de Israel. Mas o ataque que acontece nesse dia 7 de outubro é muito diferente desses ataques pontuais que a gente tinha visto até então. E também reforçam essas tensões que vêm acontecendo já há alguns meses entre os líderes do Hamas e o Estado israelense. O ataque de hoje é muito mais sincronizado, organizado e planejado. Primeiro começou com alguns ataques por meio de bombardeios aéreos. Então nós percebemos que o Hamas teve também um tipo de capacidade militar que a gente não tinha visto antes, vindas da faixa de Gaza. E logo após esses bombardeios a algumas cidades israelenses, o Hamas conseguiu fazer uma incursão terrestre até o território de Israel, invadindo uma série de cidades e conseguindo, de certa forma, também continuar esse ataque, continuar uma estratégia militar que, de novo, é muito mais organizada e muito mais planejada, aparentemente, do que os ataques que a gente via anteriormente. Então, nos dá a entender que esses ataques do dia 7 de outubro foram muito mais planejados a longo prazo para justamente conseguir afetar Israel de uma forma muito mais eficiente do que apenas aqueles bombardeios que a gente via anteriormente. A data também não pode ser descreditada de alguma forma. A gente tem que entender o simbolismo desse ataque acontecer hoje. Isso porque ontem, no dia 6 de outubro, foram completados 50 anos desde a guerra do Yom Kippur. Essa guerra, que aconteceu em 1973, foi um ataque surpresa que alguns estados árabes fizeram ao Estado de Israel. Atacaram Israel em um momento em que era um feriado judaico, um momento importante para a população israelense e que até hoje marcou muito essas relações entre os árabes e os israelenses no Oriente Médio. Isso porque a Guerra do Yom Kippur ficou conhecida não apenas pela vitória israelense em relação aos estados árabes, também pelo reconhecimento egípcio ao Estado de Israel, algo que marcou o início desses estados árabes reconhecendo o Estado israelense. Os Estados Unidos declarando um apoio muito amplo ao governo israelense, algo que até então a gente não via em 1973, e também esse início de algum tipo de tensão muito maior entre Israel e os seus vizinhos árabes. Isso porque, embora essas tensões sempre existiram, desde o início, desde a formação do próprio Estado de Israel em 1948, a gente já tem um conjunto de insatisfações crescentes entre esses povos. A Guerra do Yom Kippur realmente marcou um período novo nessa história, nessa relação política, não apenas, de novo, pelo fracasso dos ataques árabes, mas sobretudo por como que Israel consegue sair vitoriosa dessa guerra e mobilizar internamente esse discurso de estamos sozinhos frente a vários inimigos. Então, de novo, o simbolismo de tudo isso é necessário, a gente tem que levar em consideração, porque agora, 50 anos depois e um dia, a gente tem um ataque extremamente organizado e direcionado que vem do Hamas, que é considerado por Israel um grupo terrorista
na faixa de Gaza, e que, de novo, consegue ser muito mais eficiente, consegue de fato pegar os israelenses de surpresa. Até agora nós já temos vários vídeos circulando nas redes sobre esses ataques, vídeos que mostram justamente esses bombardeios aéreos, a destruição de vários edifícios em algumas cidades israelenses, a tomada de automóveis militares por parte dos palestinos que conseguiram entrar no território de Israel. Tem circulado também um vídeo publicado pelo próprio Hamas sobre como poderia ter sido feita essa passagem da faixa de Gaza até o território israelense, como que esses soldados, né, conseguiram invadir o território e burlar todo o sistema de segurança israelense, inclusive os muros que dividem os territórios de Israel com o território da faixa de Gaza. Então nós temos até agora várias informações circulando ao mesmo tempo. O que nós podemos tirar de tudo isso por enquanto, já que o ataque, né, esses ataques vêm acontecendo há poucas horas e ainda tem muita coisa para a gente conseguir analisar. De fato, existe essa organização muito grande que tem acontecido, né, por parte do Hamas. A gente percebe que foi de fato algo muito planejado. O próprio comandante militar do Hamas fez um apelo a todos os palestinos para uma incursão total no Estado de Israel, e isso de fato talvez seja muito marcante nesse novo capítulo, né, dessas relações árabe-israelenses, justamente porque esse comandante militar, ele pediu para que toda a população participasse desse levante contra Israel, utilizando inclusive armas que teriam em casa, assim. Ele comentou não apenas sobre armas de fogo, né, se você tiver armas de fogo, participe do nosso levante, mas também se você tiver facões, machados, qualquer coisa assim. Então, nos mostra que pode ser, e ainda não está certo assim a que medida a população palestina na faixa de Gaza vai de fato aderir a isso, mas é possível que exista algum tipo de levante maior, vinda da faixa de Gaza, mas também vinda de Jenin. Eu já comentei em alguns vídeos aqui no canal do Zona Curva sobre como que essas tensões estavam acontecendo e se acirrando muito por conta da atuação dos militares israelenses em Jenin, que é um campo de refugiados palestinos que vinham sofrendo um conjunto de ataques aos direitos humanos, ataques a seus direitos fundamentais, de fato. Então é possível também que essa população que já vem se sentindo insatisfeita há muito tempo se junte a esse levante do Hamas e consiga fortalecer justamente esses ataques militares. Então, por enquanto, isso tudo é uma grande especulação, mas que é possível sim. Agora, olhando para o outro lado, né, para como que Israel pode tomar esse ataque como uma narrativa também que pode ser interessante para o governo do Benjamin Netanyahu. Isso porque eu também já comentei em vários vídeos aqui que Israel vem passando por um momento político extremamente delicado. O governo do Netanyahu vem tentando passar um conjunto de reformas políticas que basicamente tiram todo o poder do sistema judiciário israelense. Então, dão muito poder ao executivo e o sistema judiciário fica praticamente de mãos atadas, não consegue mais tomar decisões sem que elas tenham que ser aprovadas ou derrubadas pelo primeiro-ministro, que é o caso do Netanyahu. Então, daria a ele quase que poderes ilimitados no Estado israelense. E essas reformas, além de terem sido muito lentas e têm encontrado muitas dificuldades para elas conseguirem ser aprovadas, também tem um outro caso que, enfim, tem gerado um conjunto de manifestações políticas em Israel, manifestações inclusive contrárias ao governo do Netanyahu. A gente já também falou aqui em outros momentos sobre várias empresas de tecnologia que vinham saindo do território de Israel justamente como uma manifestação contrária a essas reformas. Então, dentro de Israel, a população está politicamente muito pulverizada. A gente tem uma série de discussões e tensões que acontecem entre os próprios israelenses. É possível que, se esse ataque perdurar no tempo e de fato a gente conseguir ver
um conflito armado surgindo entre os palestinos e os israelenses, que o governo do Benjamin Netanyahu utilize esses ataques como uma narrativa de unificação da nação. A gente já sabe, em teorias de relações internacionais, que guerras são momentos em que nações se unem, justamente por conta dessa narrativa de um inimigo em comum. Então, no fundo, todas as diferenças internas são postas de lado, são adormecidas, para que a população consiga, primeiro, lidar com este inimigo que talvez seja um perigo muito mais imediato à própria sobrevivência do Estado Nacional. No caso de Israel, isso é ainda mais latente, porque toda a criação do Estado de Israel e toda a forma que o Estado perdura no tempo é baseada nessa narrativa de inimigos externos que tentam a todo momento derrubar a própria soberania e existência do Estado-nação israelense. Então, de novo, diante desse cenário de instabilidade política dentro de Israel, é possível, assim como a gente já viu nesse discurso do Netanyahu declarando uma guerra logo no início dos ataques, assim, nos primeiros momentos de um ataque do Hamas, o Netanyahu já veio a público declarar uma guerra, que isso seja utilizado como uma pauta política para unir os israelenses nesse momento. Ele também já chamou, por exemplo, reservistas, já começou ataques aéreos na faixa de Gaza, então já existe uma mobilização militar, mas há também uma mobilização social em termos dessa pauta, que é teoricamente uma pauta nova para os israelenses e que, de certa forma, desvia muito a atenção das tensões políticas que vem acontecendo nesses últimos meses. Então, esse ataque, eu diria que ele é, sim, muito inesperado na política internacional. A gente não estava prevendo um ataque dessa magnitude e dessa estratégia militar vinda do Hamas, como vem acontecendo nessas últimas horas, mas ainda assim não é uma novidade no sentido em que as tensões nessa região vinham se acirrando há muitos meses. De novo, tensões dentro de Israel e tensões de Israel com os povos palestinos. Na faixa de Gaza, sempre, né, a princípio, sempre existe esse tipo de tensão, esse tipo de desentendimento entre Israel e os habitantes da faixa de Gaza e também entre Israel e os povos palestinos que estão em Jenin. Então, de novo, novamente, a gente ainda não consegue entender qual será a magnitude disso tudo, por quanto tempo isso vai durar e quais serão os efeitos disso a longo prazo, mas é importante dizer sim que esse ataque, ele é marcante não apenas pela data escolhida, mas também pela sua organização e pelas possíveis consequências políticas tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Então, por enquanto é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, comentem aqui que eu tento responder assim que possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo.